Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 14 de fevereiro. Hoje tem Botafogo. Depois de uma semana com um pouco de descanso e muito trabalho, o Glorioso volta a campo. Dessa vez no Estádio da Cidadania, contra a equipe da casa, o Volta Redonda. Vai ser a terceira partida que o Botafogo vai fazer como visitante nesse campeonato estadual. Nas outras duas oportunidades, infelizmente, duas derrotas. 1-0 para o Boa Vista em Saquarema e 1-0 para o Flamengo no Maracanã. A coincidência nesses dois jogos é que o Botafogo foi vazado nas duas ocasiões com bola aérea. Dor de cabeça que Thiago Nunes precisa trabalhar e corrigir, claro, junto dos seus comandados. E por falar em comandados, vou trazer aqui não só a lista de relacionados, como também informações pertinentes sobre alguns atletas, especialmente quando a gente fala de minutagem, aqueles minutos acumulados nesse começo de temporada. Tem alguns pontos que chamaram bastante a minha atenção. Só que antes de mais nada, Fogão, te convido a deixar seu like e a se inscrever aqui no canal. Tem muito botafoguense que acompanha diariamente o nosso trabalho, mas ainda não está inscrito. Dá um confere aí, vê se você está inscrito e se não estiver, inscreva-se. Fortalece demais aqui o nosso trabalho e potencializa o nosso alcance. Você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão. Sempre destacando, na hora do almoço vou estar aqui para a nossa tradicional resenha, começando ali por volta de 1h05 da tarde. E que hoje, claro, tem pós-jogo. A gente ainda não definiu esse horário do pós-jogo, porque afinal de contas teremos Melgar e Aurora começando às 21h30 pela Libertadores. E daí sai o adversário do Botafogo já na próxima semana, 21 de fevereiro, o primeiro confronto na altitude, seja em Cochabamba, seja em Arequipa. Vamos em frente, Fogão. Botafogo e Volta Redonda, ou melhor, Volta Redonda e Botafogo. Para começar, vamos contextualizar trazendo aqui os relacionados. Isso vai dar o tom, o ponto de partida em alguns comentários que eu quero fazer aqui sobre essa questão de minutagem, especialmente quando a gente pensa na sequência de partidas que o Botafogo vai ter pela frente. A gente vai ter jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Essa semaninha entre o jogo contra o Flamengo e agora o jogo contra o Volta Redonda foi uma coisa assim completamente fora da curva nesse começo de 2024. O Botafogo não vai ter período de semana cheia para você poder recuperar jogador, não tem essa. Então o Thiago Nunes, junto da sua comissão técnica e do núcleo de saúde e performance, vão ter que estar sempre ali, muito bem alinhados para que os atletas possam ser utilizados dentro das melhores circunstâncias. Relacionados, vamos em frente. Goleiros, Gatito Fernandes, Igor Gabriel, Lucas Barreto. O Igor Gabriel, você sabe, até aqui teve uma oportunidade. O Lucas ainda não agarrou e o Gatito vem sendo titular. Mas está passando aquela insegurança, algo que a gente não gostaria de ver na meta botafoguense. Afinal de contas, goleiros ganham jogos, goleiros garantem pontos. A gente vivenciou isso pelo bem e pelo mal na última temporada. E o próprio Gatito, quando em forma, já provou que pode fazer a diferença. Mas esse Gatito tá difícil da gente rever. E olha que eu gosto muito do futebol do Gatito. Quando ele tá em forma, cara, agarra demais. Mas essa sequência de jogos sem atuar, esse período todo sem atuar, para um goleiro, acaba pegando. Vamos torcer para ele recuperar, porque não sei se vai chegar um outro goleiro a tempo agora de pré-libertadores e tudo mais. Não me parece que seja o caso, tá? Defensores, Alexander Barbosa, Bastos, Jefferson Maciel, Hugo e Matheus Ponte. Preste atenção em relação ao Hugo, tá? É um atleta que está com uma minutagem acumulada muito elevada. Isso, claro, por conta da fragilidade física que o Marçal tem demonstrado. Não fosse a lesão mais uma do Marçal, o Hugo não estaria com a minutagem que está agora. A gente está falando de 600 minutos já acumulados. É o atleta de linha do Botafogo que mais jogou até aqui em 2024. E tem, claro, uma razão de ser. Afinal de contas, com a ausência do Marçal, o Hugo não tem reserva. Então a gente tem aí uma questão de planejamento da diretoria. A gente já vinha falando aqui no canal, e vocês que acompanham sabem disso, que era necessário contratar um lateral esquerdo. Parece que agora a diretoria está se movimentando em relação a isso. Mas vai chegar a tempo da pré-Libertadores? Será?
É uma questão importante. A gente está torcendo para que nessa quarta, quinta-feira, tenhamos, assim, de repente, algum anúncio do Botafogo. De vez em quando acontece. Não é muito comum, mas de vez em quando acontece. Algum atleta é contratado sem que você tenha notícias e mais notícias envolvendo ali questões da negociação, da proposta e tal. Já aconteceu. Não é o mais usual, mas já aconteceu. Sobre os meio-campistas, temos Danilo Barbosa, Diego Hernandes, que volta a aparecer, Eduardo, Cauê, Marlon Freitas, Nilton, Raí e Tietê. Aqui no meio de campo, a gente tem uma situação que é interessante. O Danilo Barbosa, ele já tem uma minutagem ali, papo de 500 minutos, tá? Porque ele jogou como zagueiro. Atuou poucas vezes, é verdade, no meio de campo. Mas como ele jogou 2, 3 jogos como zagueiro, isso acaba fazendo a diferença. Ele tem mais minutos porque ele jogou partidas inteiras. Só que quando a gente olha a utilização dos jogadores de meio de campo do Botafogo, Eduardo, Marlon Freitas, Tietê, Danilo, essa galera já está ali com uma minutagem, o Eduardo na casa de 480, Tietê e Marlon Freitas na casa de 520, 525. Então são jogadores que estão tendo que entrar em campo mais vezes, porque você não tem ainda reservas no mesmo nível, digamos assim. A gente viu o Jacob Montes jogar. Enfim, ele não vai jogar ao longo da temporada. O Cauê foi uma grata surpresa, tá? Quando teve a chance de jogar, conseguiu ali fazer jogos interessantes, tem que ver, claro, num nível de dificuldade aumentado. Agora, chama a atenção o caso do Diego Hernandes. O Diego Hernandes só tem 70 minutos disputados com a camisa do Botafogo nesse começo de temporada. E o caso do Diego Hernandes é diferente em relação ao Valentim Adamo. Quando o Thiago Nunes foi falar sobre o atacante que foi emprestado à União Espanhola, o Valentim sequer relacionado era. O Diego Hernandes já apareceu na lista de relacionados, várias e várias vezes. Mas jogar que é bom nada. Fica estranha essa situação, né? O Thiago Nunes entende que ele está apresentando nos treinamentos desempenho suficiente para merecer esse prêmio que é ser relacionado. Mas jogar que é bom mesmo contra equipes pequenas, nada. E eu não vou tirar aqui conclusões precipitadas, não vou rotular o Diego Hernandes por conta de um jogo, que foi inclusive a primeira vez que ele jogou como titular no Botafogo. Ele foi bem naquele dia contra o Sampaio Corrêa? Não, não foi. Mas simplesmente colocar um rótulo no jogador de que é preguiçoso, é isso, é aquilo, por conta de uma oportunidade como titular, eu discordo veementemente. Eu quero ver mais minutos do Diego Hernandes. Se ele não vai jogar no Carioca, imagina quando for um jogo importantíssimo de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Complicado, né? Campeonato Carioca era o momento para você estar colocando o Diego Hernandes direto. Inclusive, tiveram várias ocasiões que você poderia ter colocado o Diego Hernandes no lugar do Eduardo, que não vem bem, não conseguiu recuperar nem de perto, nem de longe, nem de qualquer distância que você quiser. Aquele momento que ele teve no Botafogo, que jogou pra caramba, passa muito distante disso. E o Diego Hernandes, ainda assim, não recebeu essas oportunidades. O Thiago Nunes preferiu outros movimentos, colocando até o Raí no lugar do Diego Hernandes. Então, realmente, é um caso que chama bastante a atenção. Como atacantes, o Thiago Nunes vai levar para esse confronto o Emerson Urso, que ainda não jogou, né, não saiu como titular e tal, nem teve oportunidade. O Janderson, que tem 184 minutos disputados. O Júnior Santos, que também já tem mais de 500 minutos acumulados, é um cara que vem jogando em várias funções, várias posições diferentes com o Thiago Nunes. O Luiz Henrique, que é um caso à parte, todo mundo sabe disso. Ele vem de uma temporada lá no futebol europeu. Então o Luiz Henrique, nesse momento, somando os minutos contra o Flamengo, mais aquilo que ele já tinha disputado na temporada com a equipe do Betis, o Luiz Henrique já tem mais de 1.000 minutos acumulados. É um atleta para a gente sempre prestar atenção, porque quanto maior a minutagem acumulada ao longo da temporada, maior é o desgaste. Então esse atleta a gente tem que sempre prestar atenção nessa situação. O Matheus Nascimento atuou por pouco mais de 100 minutos, o Savarino também pouco mais de 100 minutos, Tiquinho Soares já jogou pra caramba, papo aí de 500 minutos também, e o Vitor Sá 370 minutos nessa faixa aí, tá? Então você percebe que, em relação a Júnior Santos e Vitor Sá, existe um desequilíbrio. O Vitor Sá jogou 370, o Júnior Santos já jogou mais de 500. Dá para equilibrar essa brincadeira aí, especialmente se você decidir colocar o Vitor Sá jogando pelo lado dele.
O Júnior Santos já jogou de ponta esquerda, atacante, ponta direita, ala direita. O Vitor Sá jogou um tempo como ponta esquerda, que é a posição que ele melhor rende. E aí você tem uma minutagem do Júnior bem maior do que a minutagem do Vitor Sá. E ao mesmo tempo você tem a questão da insatisfação do jogador em relação à maneira como a posição dele no elenco, no grupo, está sendo conduzida. É bom o Thiago Nunes ficar de olho nisso também. Sobre centroavante, a gente sabe que nem Janderson, nem Matheus Nascimento tem o mesmo nível técnico do Tiquinho. Mas o Campeonato Carioca não era para você dar rodagem e experimentar os garotos? Como é que pode o Tiquinho ter mais de 500 minutos e o Matheus e o Janderson somados não chega nem perto do Tiquinho? O Janderson tem 184, o Matheus tem pouco mais de 100. Não era papo de você ter dado mais oportunidade para esses garotos, mesmo sabendo que o Tiquinho ele precisa jogar para ganhar o melhor ritmo, chegar na melhor forma? O Campeonato Carioca é para isso também. Apesar de eu falar aqui que o Campeonato Carioca é uma obrigação do Botafogo avançar para a semifinal, mesmo que seja pré-temporada e tudo mais, porque de fato mas vamos combinar, né? Seja com reserva, misto, titular, a gente tem time mais que suficiente para ganhar os pequenos. E contra os grandes, tu coloca ali o time principal, faz um confronto ali, um choque bacana, e você tenta a sorte, né? Você pode ganhar aqui, empatar ali, perder ali, faz parte de clássico. Mas contra os pequenos, time de terceira, quarta ou sem divisão, mesmo com reservas, a gente tem capacidade de ganhar, que foi o que aconteceu, inclusive, nesse campeonato estadual. Mas aí você olha a minutagem dos garotos. O Thiago Nunes realmente conta com esses atletas? Um outro cara que merece mais oportunidades e precisa, inclusive, para poder adquirir o melhor ritmo, é o Savarino. O Savarino tem pouco mais de 100 minutos jogados com a camisa do Botafogo até agora. E a gente precisa ver mais do Savarino. Por que não colocar o Savarino de titular contra o Volta Redonda de repente? Deixa ele jogar. Dá aí 70 minutos para ele jogar, 60 minutos que seja. A última vez que ele tinha entrado em campo tinha sido com a seleção venezuelana lá em novembro. Eu entendo, portanto, você tem uma precaução ali com o jogador. Eu entendo. Você não quer que ele tenha risco de lesão. Mas você não tem que tentar colocar todos os atletas no mesmo nível competitivo. Só treinar não resolve. Tem que jogar. E aí, certas escolhas do Thiago Nunes, você acaba ficando com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu estou curioso para ver como é que ele vai armar a equipe contra o Volta Redonda. E depois contra o Vasco, porque domingo já tem clássico. Só que no meio da semana que vem, tem pré-Libertadores, na altitude. Então, nesse jogo contra o Volta Redonda, de verdade, eu colocaria o Savarino para jogar. Colocaria o Savarino para jogar, no segundo tempo daria oportunidade para o Diego Hernandes, para que esses atletas possam ganhar mais minutos e ir alcançando esse nível competitivo mais elevado. Dessa forma, o Thiago Nunes ganha alternativas. Porque se ele ficar insistindo só nos mesmos jogadores, você vai ter uma discrepância em termos de minutagem muito grande. Vai ter atleta daqui a pouco com 800 minutos, enquanto um está com 200. Os ritmos são diferentes. Se você não está jogando, você não está em ritmo competitivo, não é verdade? Bom, vamos ver. Trouxe aqui algumas informações só para você poder pensar sobre isso. É uma questão que me chamou a atenção e eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa gestão de minutagem. Qual equipe você mandaria a campo contra o Volta Redonda? E quais jogadores você daria mais oportunidades? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e fortaleça o nosso trabalho. Na hora do almoço, eu estou de volta e conto com a sua audiência. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.